que você faria se o governo tentasse cortar os seus direitos trabalhistas? Ou seja, fizesse você trabalhar 10 ou 12 horas por dia, cortasse o seguro-desemprego ou os 40% quando você é demitido sem justa causa. Você acha que estamos falando do Brasil? Não, estamos falando da França, que hoje está em crise. Não devemos aceitar nenhum corte nos nossos direitos. Lutar pelo que é justo faz parte da nossa humanidade. Então assista o 4V de hoje, onde vamos analisar a crise francesa e as manifestações estão acontecendo por lá. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos debater a crise na França e o avanço da direita no mundo. E para debater esse tema de hoje temos aqui o Nicolas, do México, nosso amigo, documentarista, também representando a presença, o Breno, do Justificando, e o Antônio, do Outras Palavras. Então, como já é regra do programa, cada convidado tem 1 minuto para as considerações iniciais, começando pelo Antônio. Olha, eu acho que, num certo sentido, com as noites despertas, a França entra em sintonia com um conjunto de movimentos da juventude que se espalharam pelo mundo desde 2011 e que tem repercussões aqui no Brasil, embora ainda em menor escala. Esse movimento dos secundaristas repete muito o que acontece nessas outras mobilizações em outros países. A dificuldade que não foi solucionada em nenhum lugar ainda, não foi solucionada pelo Podemos, que talvez seja um movimento mais avançado nesse aspecto, é como ir dessa horizontalidade, desses movimentos extremamente participativos, que mudam a vida das pessoas, transformam a vida das pessoas durante várias semanas, como construir, a partir disso, experiências que mudem o conjunto da sociedade e mais permanentemente. Breno, 1 minuto. Bom, olá a todos, agradecer o convite do Regis, de toda a produção, agradecer os demais participantes. O recorte que a gente precisa fazer aqui, acho que a gente precisa entender que é muito cedo para a gente... Eu acredito que seja cedo para ter uma análise exata, acurada do que significa isso, mas a gente certamente está vivendo um período mundial, talvez desde os movimentos ocupais, que teve repercussão aqui no Brasil também, de uma nova forma de protesto, mas como o Antônio bem disse aqui, é uma forma de protesto que ela é horizontal, ela é linda, mas ela carece um pouco ainda de métodos de encontrar efetividade. Então, como que a gente vai transformar uma manifestação que, no caso aqui é da França, tá, por uma nova política mundial contra a austeridade, etc., em medidas contra a austeridade? Eu acho que esse é um recorte inicial que a gente precisa fazer, enfrentar e entender o que significa. Nicolas. Bom, obrigado pelo convite. Então, eu acho sim, bem importante também falar dessa questão também da crise, né, que é uma crise que vivemos já praticamente 10 anos, né? Então, eu acho que também aí tem o princípio realmente dos movimentos sociais em todo o mundo, no mundo inteiro, né? Que começa a ter assim uma repercussão bem forte, não? Por exemplo, se vocês lembram da Primavera Árabe, não? Esse momento aí, nos anos 2010, assim, que começou começou pelos movimentos sociais na internet, todas as redes sociais e coisas assim, mas que, como você falou, é que eles ainda precisam de uma força mais, algo mais concreto, né? Assim, uma coisa mais política. Sim, pode a ser Primavera mesmo, Árabe, né? exatamente resultou numa coisa mais reacionária, regimes mais totalitários. Exatamente, então, eu acho que é importante falar desse tipo de coisas, né? Então agora a gente vai assistir um VT, né, que nossa produção preparou.
a partir desse vídeo, qual análise a gente pode fazer, né, dessa crise financeira mundial e dessas manifestações, né, contra a austeridade? Qual que é a análise que nós podemos fazer hoje? Bom, uma coisa que eu gostaria muito de saber, eu imagino que seja, mas eu gostaria muito de uma opinião do Nicolas, é que eu tenho dificuldade de perceber pelo vídeo, não só por ler sobre o assunto, se é um movimento que ele entra na elite intelectual, mas que teve mais acesso à educação, mas ele entra na periferia dos países também, porque é um problema muito que eu acredito que essas ocupações têm, que elas podem ser tidas de uma forma muito elitista, entendeu? Uma forma que ela não dialogue com a sociedade como um todo. Então, acredito que você que tenha morado na França consiga responder um pouquinho. Simão, eu acho que um pouco a sociedade francesa é um pouco complicada porque ela tem já um país que tem mais ou menos uma igualdade um pouco mais homogênea na sociedade, mas bom, isso não é completamente verdade, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é interessante, por exemplo, que bom, agora começou o movimento contra a austeridade, mas também com essa lei do trabalho nova que está acontecendo, né? Que realmente ela vem diretamente de uma iniciativa da direita, né? Então, eu acho que a sociedade francesa hoje ela é um pouco mais na educação e tudo isso é um pouco mais democrática, né? Todo mundo tem acesso à educação, etc. Mas nas universidades eu acho que estão acontecendo coisas muito complicadas com a privatização também. Agora já muitas pessoas, por exemplo, a universidade onde eu estudei na França, em Toulouse, ela começou a trocar de nome. O nome dela era o nome de um bairro que se chama Le Mirail, que é um bairro assim, um bairro onde tem imigrantes, praticamente todos da África do Norte, não, do Maghreb. Então, por exemplo, depois essa universidade trocou de nome, agora se chama Jean Jaurès, que bom, é o nome de praticamente todas as universidades e escolas na França, né? É o grande reformador da educação na França, Jean Jaurès, mas já não falam dessa comunidade. Eu acho que isso mesmo, se somente que eles trocaram de nome e tudo, eu acho que também tem uma questão aí disso, não, do acesso à educação, porque agora é mais difícil que as pessoas da periferia fiquem na universidade. Muitas universidades públicas agora viram a se privatizar, então é complicado. Eu acho que o movimento ele já está sendo um pouco mais para uma classe, uma certa classe. É exatamente perceber que medidas de austeridade têm acontecido no mundo inteiro, mas é um pouco da dificuldade de entender se isso realmente, óbvio que afeta a vida prática de todo mundo fica, enfim, afetado por essas medidas de governo, mas se essas manifestações são sentidas enquanto manifestações populares a ponto de mudar a balança da situação, entendeu? Exatamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque é entender isso, é entender qual vai ser o efeito prático mais importante da gente entender, mais do que entender o nosso momento atual, é entender como é que a gente reflete essas pautas em pautas concretas. Aqui em São Paulo, especificamente, essa gravação é feita em São Paulo. Estudantes têm dado um exemplo, por exemplo, e têm transformado em pautas concretas, têm realizado. Então, é perceber isso que tem acontecido aqui em São Paulo, se vai acontecer no mundo ou se vai ser um fracasso como foi na África. Esse debate está de altíssima profundidade aqui e complexidade, né? Só uns palpites aqui. Eu acho, tanto no movimento aqui dos estudantes, secundarista é um termo do nosso tempo, é estudante, quanto no movimento da França, duas características. Primeiro, a rejeição às formas tradicionais de política, esse horizontalismo com irreverência, inclusive.
ocuparam a Assembleia Legislativa, subiram em cima da bancada dos deputados, da presidência, da mesa do presidente, e na madrugada fizeram a Lesp Fashion Week. Então, é a zombeterice completa do poder. Na França, essas assembleias. Mas, ao mesmo tempo, muito curioso, busca-se um contato com o público, inclusive com o Estado. Na França, rejeitando a mudança na lei do trabalho, ou seja, exigindo a garantia de que o Estado assegure os direitos trabalhistas. Aqui, exigindo que o Estado não se desresponsabilize da educação. Isso é muito curioso, porque não se trata de um movimento que rejeita o público, não se trata de um movimento contra o Estado, se trata de um movimento que quer tocar o Estado de alguma outra maneira, que vê que a velha política não está conseguindo. E eu expandiria. De certa forma, são movimentos diferentes, é claro, mas na periferia isso surge na forma, por exemplo, de bailes funk, na forma do hip hop, na forma de você fazer um grafite, na forma de você protestar contra um mundo que te oprime, que te oferece uma vida medíocre, de você fazer isso em conjunto. Então, eu acho que essa sua pergunta é muito importante. Não se trata, talvez, simplesmente de pedir que eles concretizem as reivindicações, mas se trata das antigas gerações, inclusive as nossas, começarmos a pensar maneiras de tocar esse sentimento, de criar políticas que englobem essas pessoas, que é deles que pode vir alguma coisa interessante. Não, acho que está rolando também uma dialética geracional aí, né? Acho que é um conflito. O jovem, como o Antônio falou, ele já não acredita mais nesse sistema, porque a gente pode ver que não é algo revolucionário, eles não estão querendo mudar tudo. Não, eles estão querendo garantir direitos, garantir leis que para eles, entende? Então não é uma transformação. Acho que a forma como a gente enxerga tal, essa juventude vindo, esses movimentos surgindo, parece ser uma mudança de tudo. Na realidade, é uma garantia de direitos. Que nem hoje, quando a gente fazendo a pesquisa de pauta, parece que está falando do Brasil. Né? Corte no trabalho, então assim, o trabalhador agora vai poder trabalhar 10 horas por dia, a gente vai cortar o seguro-desemprego, cortar os 40%, cortar tudo, para que a propaganda aparece como se fosse algo bom, as empresas vão contratar mais, e é dessa forma que vem crescendo o discurso da direita. Entendeu? A questão do Estado mínimo, a questão de cortar tudo, porque as empresas vão poder vender mais, vão poder lucrar mais, mas na realidade estão querendo cortar nossos direitos. E o que a gente pode falar também desse avanço da direita? Qual que é essa análise que a gente pode fazer e quais as soluções para que isso não aconteça e que a gente pode mudar? Como você colocou o concreto? O que seria esse concreto? Olha, uma colaboradora nossa, professora da UFRJ, Tatiana Roque, escreveu um texto muito interessante outro dia. Ela dizia o seguinte, muito provocador: as mudanças econômicas promovidas pelos governos de esquerda no Brasil foram mínimas, mas o choque social e cultural foi enorme, mais do que a sociedade brasileira podia suportar. Tipo, o aeroporto que se transformou em rodoviária, o negro que está na universidade, as mulheres que não aceitam mais o machismo e que inclusive recebem o Bolsa Família diretamente. A sociedade patriarcal não pôde suportar isso. Porém, esse movimento social, esse movimento no seio da sociedade, não gerou ainda uma forma de organização política, isso é verdade. E a reação, sim, o Bolsonaro surge daí, mobiliza aquelas pessoas, especialmente da classe média, mas não só, que se sentem incomodadas por essa mudança. Elas estavam acostumadas naquele mundinho medíocre e qualquer mudança para elas mobiliza sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, sentimentos e reforça essas figuras recalcadas e tal, que querem descontar nos livros, é a história do Brecht, né? Não há animal que odeie mais um elefante livre do que um elefante domesticado. Então, esse sentimento é fácil mobilizar e articular. A direita já dá bases para isso. O nosso ainda não conseguiu. E é tarefa nossa, eu acho. Como a gente cria
uma ideia nova de país, que não foi criada nesses 13 anos de governo de esquerda, né? As reformas estruturais, o debate dessas reformas. É tarefa nossa fazer, dialogar com essa garotada a partir daí. E também, que eu acho que é muito importante, não só o discurso tradicional. É importante programa, é importante ideias novas, mas é importante discutir não só pela razão, é importante ir de encontro a essas formas novas, essas pessoas que estão se mobilizando em grande medida pelo sentimento. Como fazer isso? Eu acho que é o grande drama que a gente vai ter aqui nos próximos anos, inclusive em situação de golpe. Tá comigo? Exatamente, figuras como Bolsonaro são pessoas geniais do ponto de vista de cativar e organizar estruturas de demandas políticas partidárias. Ponto. Não é uma pessoa a ponto de ser subestimada, é uma pessoa que está em níveis avançadíssimos de plataformas políticas e de mobilização social. Inclusive, são pessoas, figuras como ele, existem outras mais ou menos brutais e ignorantes, mas cada um na sua medida, que mobilizam a ponto de você cogitar de ser presidente da República, de você conseguir porcentagens significativas de voto, talvez mais significativas do que a esquerda, que cresce em cima de movimentos sociais como esses. A grande questão hoje é que é um cenário tão complexo que ele vai passar da pobreza mental, da ignorância, e pelo fascismo é mesmo fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada, como diria o Engenheiros do Havaí, mas vai passar por questões econômicas, por crises financeiras, por reações a pautas de pessoas livres. Por exemplo, a cada vez que a rua vai de um movimento que é até anarquista, que vai negar o Estado, que vai negar formas, que vai pregar pela autogestão, qual é a reação a isso? São leis mais duras. Leis mais duras conseguem uma comunicação midiática mais forte, às vezes não tem nada a ver com a mobilização econômica. Então é um negócio que a gente pode discutir aqui e no mundo. Mas que dá ideia de ordem, né? Se for pensar, por exemplo, hoje vem crescendo a Le Pen na França, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil. Então qual análise a gente pode fazer? Por que as pessoas estão buscando isso? Né? E quais respostas a gente, como movimento social, como progressistas, a gente pode dar também a esse movimento que vem crescendo? Acho que essa é a discussão. Uma coisa que você falou aí de Marine Le Pen, né, que ela é um personagem assim muito... realmente é o resultado de todos os anos de crise, né, que o FN ele está voltando, né, na França. Então eu acho que é muito interessante como depois de praticamente 10 anos de crise, né, na Europa, começa a voltar esse movimentos muito mais reacionários, muito mais radicais, não, da direita principalmente, né? E também, eu acho que também na polarização bem forte na sociedade, também com os problemas do terrorismo, como a França e a Europa inteira começa a virar uma política muito mais fechada do mundo. Mesmo, por exemplo, Marine Le Pen, que a proposição que ela tem é de sair da Europa, que a França faça uma France exit, uma coisa assim, né? Então, por exemplo, esse tipo de políticas de se fechar do mundo, né? Também de fechar as fronteiras, políticas muito por exemplo, também esse personagem, né, de Donald Trump também, né? Então eu acho muito interessante, mas também muito uma questão muito complicada, né, desses personagens saindo depois da crise, né, que eles estão voltando com muita força mesmo. Então hoje em dia você tem aí Donald Trump, que ele está ganhando já praticamente todos os estados, né, para a carreira presidencial, né. Do ponto de vista prático, uma contraposição à força do Trump, à força da Maria Le Pen, à força, enfim, de todos os o novo primeiro-ministro da Áustria, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas como Bolsonaro, mas que você pode, enfim,
Bolsonaro é uma única figura de várias que existem. Do ponto de vista de fazer frente a isso, enquanto esquerda, acredito que tem uma série de fatores que devem ser trabalhados em conjunto. Eu não falo por todos eles, mas eu acredito que, principalmente aqui numa mesa como essa, num programa, é justamente a comunicação, a batalha da comunicação, a batalha de onde você vai trazer informação para as pessoas, para você, enfim, dar um outro ponto de vista para a pessoa. Eu acho que é importante. Eu acho que movimentos, pessoas como essa crescem no domínio de uma única versão de uma política econômica, no domínio de uma única versão de tratamento aos direitos humanos, no domínio de um único recorte do que é o mal do país, que, por exemplo, a corrupção hoje no Brasil poderia ser a desigualdade social? Poderia, não é, porque quem faz esse recorte não está interessado que seja. Mas vai por uma série de frentes, das quais acredito que nesse programa, refletindo todo um meio alternativo de esquerda, que vai sofrer muito, que não vai sofrer pouco não, com a entrada de um eventual governo Michel Temer, trazer um outro ponto de vista. Vai passar por questões que eu não compreendo 100%, quanto questões econômicas, mas acredito que existem pessoas que consigam trazer um panorama muito positivo sobre o assunto. Vai passar sobre questões de direitos humanos, questões políticas, partidárias e, enfim, complexo, mas acho que aqui mora exatamente nessa questão. Trazer um outro ponto de vista, informar as pessoas, porque Temer vem aí e não vai ser fácil. Eu só aqui acho que a pergunta do Regis, a provocação, é muito boa, né? Em situações de instabilidade, uma reivindicação óbvia é a segurança. Você não quer ver o seu mundo abalado, você quer voltar para uma situação, mesmo que seja opressora, mas que tenha uma certa organização, uma certa rotina. E nós precisamos propor, eu acho que ao mesmo tempo, ruptura com a velha ordem. Não dá para transformar o mundo sem balançar um pouco, sem sacudir essa estrutura, mas ao mesmo tempo ser partidários de uma outra ordem. Aí entra o processo de formulação política. Nós temos que falar para um garoto ou para uma senhora ou um senhor da periferia que a gente vai fazer uma reforma urbana, que nós vamos utilizar recursos do conjunto da sociedade para que no prazo de 10 anos, por exemplo, ninguém passe mais do que 40 minutos num ônibus. Uma coisa simples assim. Nós temos que falar que vai haver uma reforma tributária, porque o Bolsa Família não é que ele seja insustentável, ele só é insustentável porque tem o Bolsa Banqueiro, e nós temos que acabar com o Bolsa Banqueiro e tirar dos banqueiros para redistribuir para o conjunto da sociedade. Nós temos que ter alguma forma de política industrial, por exemplo, que dê emprego sem devastar, que a gente aproveite certas facilidades, certas vocações do Brasil. Todo esse processo de construção política que ficou abandonado nesse período meio amortecido, que era um governo bom para os ricos e bom para os pobres ao mesmo tempo, uma certa conciliação, é uma coisa que tem que ser retomada. E há espaço para retomar. Então, eu acho que você falou muito bem. Essa história do golpe vai ser dura. Talvez queiram nos reprimir. Mas pode ser um processo também de muita criatividade, porque tem um mundo para reinventar e um país para reinventar. Não, eu vou além ainda, Antônio. Eu acho que a gente pode começar a propor coisas mesmo, de verdade, que nem assim. Alguns programas atrás a gente falou sobre a questão das grandes indústrias que pegam o lucro e investem no capital especulativo, em vez de investir na criação de novos empregos e tal. Os bancos, por exemplo, por que não os bancos começar a fazer empréstimos sem juros ou com juros mínimos para pequenos, médios e microempresários? Para que eles comecem a crescer e comecem a fazer coisas. Eu acho que é isso essa nova ordem, porque parece que já está estabelecido desde a Idade Média, quando surgem os banqueiros, né? Cria-se a ideia da usura, de que é legal ter empréstimo, de que é uma forma... Cara, mas empréstimo é uma forma de ganhar dinheiro sem criar nada. Entendeu? Os juros. Eu empresto dinheiro pro Breno, ele me paga com 10% de juros e pronto. E eu tô ganhando dinheiro sem produzir. O que eu tô produzindo de bem para a humanidade? Nada. Então, por que não? O Breno quer abrir uma empresa, aí você... então tá bom. Então o Breno traz o planejamento, traz alguma coisa, a gente vai ter os analistas que vão e o banco empresta. Então pode começar isso pelos bancos públicos. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, por que não? Entendeu? Vou além. Acho que realmente a gente precisa de uma reforma na educação, reforma no sistema tributário, reforma em tudo.
Né? E essa nova ordem eu acho que a gente tem que começar a propor de verdade. Olha aqui quantas pessoas estão trabalhando. Se tivesse um financiamento para o 4B, isso poderia se consolidar. Verdade. Sim. Às vezes num supermercado gigante você não vê 4 pessoas, você procura os alimentos e não tem ninguém para te orientar, por exemplo, porque são coisas de... Não, e os bancos, cara, você chegar num banco lá, tem 1 caixa, 2 caixas funcionando, e o dinheiro que os caras lucram. Mas infelizmente nosso programa está chegando ao final, agora a gente vai para as considerações finais de cada convidado. Vamos começar com o Nicolas, né, Nicolas? Então 1 minutinho aí para as considerações finais. Bom, eu acho que é importante, né, continuar esses movimentos, mesmo. Eu acho que todos os frentes desses movimentos são importantes, né? A igualdade social, também a democratização da educação, também. Eu acho também que, bom, tem muitos frentes, mas eu acho que o que é importante é realmente unificar todos os movimentos. Eu acho que precisam eles de realmente ter, por exemplo, o que aconteceu hoje na França, em outros países, no Brasil, muitos países. Eu acho que o que é importante é realmente fazer uma unificação desses movimentos. E propor coisas, né? Realmente fazer uma proposição a nível não somente político, mas realmente mesmo econômico, né? Realmente coisas práticas. Breno, fico com esse microfone aqui. Bom, vou agradecer em primeiro lugar o Regis, agradecer a equipe, agradecer o Antônio, o Nicolas, pessoas que eu conheci hoje que são ótimas, e dizer que exatamente recapitulando tudo que a gente falou, falar desses movimentos, falar da comunicação com os movimentos, falar da efetividade, falar do que eles significam, da rejeição da nova política, mas ao mesmo tempo da conversa com o Estado para obter os benefícios mais próximos, mais imediatos das suas pautas. E, enfim, analisar o sistema hoje e não dizer muito do que depende de nós, do que a gente queira que aconteça, que, por exemplo, lógico que o ideal seria unificar a ponto de a gente conseguir fazer uma frente ao conservadorismo que avassala o Brasil, entender esse cenário, mas ainda assim construindo no campo da mídia, no campo aqui do 4V, de outros programas, maiores informações e um acesso a uma outra opinião. Agradeço a todos e passo aqui a palavra para o Antônio. Você que está nos assistindo aqui, quando você estiver vendo esse programa, provavelmente o Brasil já estará sob golpe e sob um governo ilegítimo. Isso é muito revoltante, porque as elites não foram capazes de aceitar nem mudanças muito tímidas que foram feitas ao longo de 13 anos por um conjunto de governos que começou a mudar muito timidamente o país. Eles não aceitaram, eles deram um golpe, eles elegeram no Congresso Nacional, cuja face a gente viu naquela noite triste de domingo há um mês, elegeram um sujeito envolvido em corrupção e voltado para os programas das elites. Mas não desanime, porque o mundo não acabou. Vai se abrir um processo de rediscussão do país, programas como esse, outros programas, mobilizações, para as quais você vai ser certamente convidado, vão rediscutir e talvez façam emergir a ideia de que é preciso fazer mudanças mais profundas, mais duradouras e mais capazes de realmente sacudir o país. Bom, para encerrar, acredito que a gente não quer um Estado mínimo, a gente quer realmente um país, um Estado que cuide do ser humano, que coloque o ser humano realmente como um valor central e que caminhe para uma nação humana universal onde a gente vai ter igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e as pessoas vão ser iguais, nada acima do ser humano e nenhum ser humano abaixo do outro. Né? E o programa de hoje chegou ao final, discutimos um pouco sobre a crise da França, sistema financeiro internacional. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com seus inimigos. Se não gostou, também compartilha, né, que essa é a ideia. Então deixa um comentário aí pra gente estar melhorando o nosso programa. Não esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal e até o próximo. Valeu. Todo poder para o povo.